Uma criatura estranha apareceu para dois homens em uma ponte deserta. Olá, pessoal! Durante a noite de 13 de março de 2014, dois homens vivenciaram algo que jamais esqueceriam. Marcos César Klein e Alessandro Aldino Silva, amigos de longa data, deixaram o centro de Carazinho, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, pouco depois das 11h30 da noite. O objetivo era simples: pescar em um ponto afastado que conheciam bem. O local escolhido era a antiga ponte do rio Molha Pelego, uma estrutura isolada, distante mais de 20 quilômetros da zona urbana, cercada por mata fechada e acessível apenas por estradas de terra batida. Naquela noite, o céu estava limpo e a lua cheia projetava uma luz prateada sobre a estrada, iluminando com suavidade os contornos da floresta e da ponte à frente. A viagem foi tranquila, marcada pelo barulho constante dos pneus sobre a terra e pelas conversas casuais entre os amigos. Eles conheciam bem aquele caminho. Já haviam ido diversas vezes até o ponto de pesca e sabiam que o trecho exigia atenção, principalmente nas curvas apertadas e nos trechos mais escorregadios. Ao chegarem à ponte, decidiram parar o carro por alguns minutos. Marcos foi o primeiro a sair, caminhando alguns passos até a beira da estrutura para se aliviar. O ambiente era silencioso, interrompido apenas pelo som distante da água corrente e por alguns grilos. Mas algo naquela noite parecia diferente, como se o próprio ar estivesse mais denso, mais pesado. Enquanto olhava para a mata escura, Marcos sentiu um arrepio subir pela espinha. Era uma sensação clara de estar sendo observado. Ele virou-se rapidamente, mas não viu nada além da escuridão pontuada pelos feixes de luz da lua. Poucos segundos depois, Alessandro também saiu do carro e caminhou em direção à lateral da ponte. Nesse instante, ambos ouviram um som estranho vindo debaixo da estrutura. Era um grunhido rouco, grave, que parecia ecoar na madeira da ponte e no fundo do rio. O som era diferente de qualquer coisa que já tivessem ouvido antes, quase animal, mas com algo de inquietantemente humano. Instintivamente, os dois amigos se viraram na direção do barulho. Entre as sombras da margem do rio, uma silhueta começou a se mover. A princípio, pensaram que fosse um animal selvagem. Talvez um veado, um cachorro do mato ou um porco selvagem assustado com a presença deles. Mas conforme a figura avançava lentamente para a luz fraca da lua, algo ficou claro. Não era um animal comum. A criatura se movia em duas pernas de forma bípede, com um andar vacilante, como se estivesse analisando o ambiente à sua volta. Sua silhueta era curvada e os movimentos eram lentos, mas calculados. O som se repetiu, desta vez mais alto e próximo. Alessandro, assustado, recuou imediatamente em direção ao carro, chamando por Marcos, que ainda tentava entender o que estava vendo. Ambos correram para o veículo e se trancaram. Mas, ao invés de saírem rapidamente, decidiram manobrar o carro de forma que os faróis iluminassem a ponte e o trecho logo à frente. A curiosidade, misturada ao medo, fez com que buscassem alguma explicação lógica para o que presenciaram. O que viram em seguida, sob a luz direta dos faróis, não tinha explicação fácil. Ali, diante deles, agachada no meio da ponte, estava a criatura. Tinha uma estatura entre 1,60 m e 1,70 m. Pele escura, acinzentada, com aparência lisa, quase brilhante, como couro molhado. Estava ligeiramente curvada para frente, como se sua estrutura óssea fosse diferente da humana. Os olhos eram grandes, iluminados de forma própria, e diante do rosto havia algo semelhante a óculos ou um visor. Sua mão esquerda cobria parcialmente o rosto, como se estivesse protegendo-se da claridade. Na outra mão, segurava um objeto metálico, de formato incomum, que poderia ser tanto uma ferramenta quanto uma arma. Os dois amigos ficaram imóveis por alguns segundos, o coração disparado e a respiração curta. A criatura também não se movia, como se os observasse, tentando compreender quem eram ou o que estavam fazendo ali. A tensão dentro do carro era insuportável. Alessandro segurava o volante com força, enquanto Marcos olhava fixamente para a frente, sem piscar.
Apesar do medo evidente, havia algo na postura da criatura que não era inteiramente agressivo. Parecia mais defensiva, como alguém pego de surpresa em território estranho. Ainda assim, a cena era perturbadora e desconcertante demais para qualquer tipo de reação racional. Sem aviso, a criatura recuou um passo, depois outro, até virar-se de maneira súbita e desaparecer na mata, correndo em direção a uma plantação densa de capim-elefante que margeava o rio. O som de seus passos se perdeu rapidamente na vegetação, e o silêncio voltou a tomar conta do local. O único som agora era o do motor do carro ainda ligado e da respiração nervosa de ambos os homens. Ficaram ali por alguns minutos, tentando entender o que tinham acabado de presenciar. Por fim, concordaram que não havia mais clima para a pescaria. Estavam apavorados e confusos, com uma sensação profunda de que haviam presenciado algo que não fazia parte deste mundo. Decidiram retornar para a cidade. O caminho de volta parecia mais longo do que na ida, talvez por conta do nervosismo. O trajeto até a área urbana de Carazinho envolvia cruzar pequenos vilarejos e trechos de mata fechada. Quando chegaram à altura de São Bento, uma pequena localidade a cerca de 10 quilômetros da ponte, perceberam algo estranho no céu. Uma luz branca, inicialmente discreta, destacava-se no canto esquerdo do para-brisa. Pensaram que fosse uma estrela cadente, ou talvez um avião. Mas a luz se movia de forma não convencional, com mudanças bruscas de direção e velocidade. A luz parecia se aproximar do carro, e sua trajetória não obedecia a nenhuma lógica conhecida. Em dado momento, pairou sobre a estrada, como se os estivesse seguindo. A tensão retornou com força total. Marcos pegou o celular e tentou registrar o fenômeno, mas o aparelho travou, sem responder aos comandos. Alessandro entregou o próprio telefone e Marcos conseguiu iniciar a gravação. A luz estava mais próxima, revelando sua forma. Um objeto triangular, negro e fosco, flutuando silenciosamente sobre a estrada. Sua estrutura era imensa, com largura estimada em mais de 40 metros, e não emitia nenhum som audível. O carro avançava lentamente, e a nave parecia acompanhá-lo com precisão matemática. Quando chegaram ao ponto abaixo do objeto, luzes se acenderam nas extremidades da estrutura, banhando a estrada com um brilho intenso e branco. Um som grave, como um zumbido vibrante, começou a ressoar ao redor. Era um ruído de baixa frequência, sentido mais no peito do que nos ouvidos. Os dois amigos estavam em choque, mas continuaram dirigindo, como se algo os impedisse de parar. As luzes começaram a piscar, mudando de cor, num padrão aparentemente aleatório. Era como se algum tipo de sistema estivesse sendo ativado naquele momento. De repente, o objeto acelerou de forma abrupta, subindo em linha reta a uma velocidade inacreditável. Em menos de 10 segundos, já era apenas um ponto no céu, até desaparecer por completo. O silêncio que se seguiu foi opressor. O carro continuou seu trajeto, mas o clima dentro dele era de absoluto espanto. Ninguém falava nada. Apenas os olhos arregalados e as mãos tremendo sobre o volante diziam tudo. E foi então que veio o detalhe mais perturbador de todos. Ao olharem para o relógio do painel, perceberam algo que desafiava a lógica. Havia-se passado mais de 20 minutos desde que avistaram o objeto. Mas, segundo suas lembranças, tudo havia ocorrido em apenas poucos minutos. O tempo entre o surgimento da luz e a partida da nave não justificava essa lacuna. Eles sabiam que algo estava errado. Era como se tivessem perdido parte da própria memória. A sensação de confusão e vazio mental só aumentava. Quando finalmente chegaram à cidade, já na madrugada, Marcos acordou sua esposa para relatar tudo. Alessandro, por sua vez, conferiu os vídeos gravados. E foi aí que a perplexidade atingiu um novo nível. As gravações simplesmente não estavam ali. Apenas um trecho curto, com poucos segundos, sem nenhuma imagem clara do objeto, havia sido salvo. O resto parecia ter desaparecido. Ambos sabiam que tinham feito pelo menos 2 gravações completas, com o objeto perfeitamente visível. Mas agora, diante da tela do celular, tudo parecia ter sido apagado.
O que teria acontecido durante aqueles 20 minutos perdidos? E por que os arquivos sumiram sem explicação? A hipótese mais imediata levantada por ambos foi a de que o próprio objeto emitia algum tipo de interferência eletromagnética. Marcos lembrou de ter ouvido, anos antes, que certos equipamentos militares podiam interferir em aparelhos eletrônicos. Mas aquela explicação parecia insuficiente diante da complexidade do que viveram. A ausência dos vídeos completos, somada ao lapso de tempo que não conseguiam explicar, começou a gerar um mal-estar constante. Eles não conseguiam dormir, tampouco esquecer o que haviam testemunhado. Sentiam-se inseguros, como se tivessem sido observados por algo muito além da compreensão humana. Durante os dias que se seguiram, evitaram comentar o caso com outras pessoas. Sentiam vergonha e receio de não serem levados a sério. Afinal, o que diriam? Que tinham visto uma criatura desconhecida, uma nave triangular silenciosa e perdido parte do tempo sem saber como. Sabiam que a história soaria absurda para a maioria. Mesmo entre amigos próximos, hesitaram em relatar o ocorrido. Alessandro, por exemplo, começou a apresentar sinais de ansiedade. Tinha pesadelos frequentes e evitava sair de casa à noite. Marcos, embora mais contido, também relatava sentimentos constantes de inquietação e uma estranha sensação de estar sendo observado. Somente um ano depois, em 2015, os dois amigos tomaram coragem e decidiram retornar ao local do avistamento. Armados com bastões e lanternas, dirigiram novamente até a ponte do rio Molha Pelego. A intenção era enfrentar o medo e tentar entender melhor o que havia acontecido. Mas ao chegarem lá, encontraram apenas o silêncio costumeiro da mata. Não havia qualquer sinal da criatura, nem marcas incomuns no solo. A ponte estava como sempre estivera, velha, de madeira gasta, com as bordas encobertas por vegetação densa. A sensação de estranhamento persistia, mas não houve qualquer novo fenômeno. Em 2016, o caso acabou chegando até o Grupo de Estudos Ufológicos de Carazinho. Embora fosse uma organização informal, os integrantes eram experientes na investigação de relatos incomuns. O grupo iniciou um inquérito não oficial, entrevistando os dois amigos separadamente e analisando os poucos dados disponíveis. Durante os depoimentos, os pesquisadores observaram que ambos apresentavam sinais físicos de nervosismo ao recontar a história. Suavam, tremiam e demonstravam desconforto emocional visível. Apesar disso, seus relatos eram coerentes, consistentes e, acima de tudo, semelhantes em detalhes cruciais. O grupo também analisou o trecho de vídeo salvo no celular de Alessandro. O que se viu foi uma gravação incompleta, escura, sem imagem clara, mas com um ruído estranho ao fundo, uma frequência grave, semelhante à descrita por Marcos na noite do encontro com a nave. Nada conclusivo, mas ainda assim relevante. Ao final da análise, os estudiosos concluíram que o caso não se encaixava em nenhum padrão conhecido de fraude, histeria coletiva ou alucinação compartilhada. As evidências eram escassas, mas os efeitos psicológicos e a veracidade dos depoimentos indicavam que algo real e traumático havia ocorrido. A partir de então, começaram a surgir comparações com outros casos ufológicos internacionais. O objeto triangular descrito pelos amigos tinha características semelhantes à chamada nave TR-3B, uma suposta aeronave secreta de origem militar americana. Relatos desse tipo são comuns nos Estados Unidos e Reino Unido, especialmente nas décadas de 80 e 90. No entanto, os especialistas do grupo descartaram essa hipótese no contexto brasileiro. A região de Carazinho não possui presença militar relevante, nem bases aéreas próximas com capacidade tecnológica para operar veículos desse tipo. O comportamento silencioso da nave também não correspondia à tecnologia humana convencional. A criatura avistada na ponte foi outro ponto que despertou grande interesse. Suas características não correspondiam a nenhum animal conhecido da fauna brasileira. A estatura, o modo de locomoção bípede, a ausência de pelos e a presença de um visor no rosto sugeriam algo artificial ou, no mínimo, completamente fora do registro biológico.
Alguns ufólogos sugeriram que a entidade poderia ser um tipo de explorador biológico, encarregado de coletar amostras da flora ou da água do rio. Nesse cenário, o encontro com os dois amigos teria sido uma coincidência, um erro de cálculo, algo que obrigou a criatura a recuar e solicitar resgate. Essa teoria ganhou força diante da sequência dos acontecimentos. A aparição posterior do objeto triangular poderia indicar uma operação de extração. A criatura teria enviado um sinal e a nave retornou para recuperá-la. Isso explicaria tanto o comportamento defensivo da entidade quanto a rápida movimentação do objeto no céu. Já o lapso de tempo registrado pelos amigos e a ausência de gravações completas levantaram uma hipótese mais perturbadora: a possibilidade de abdução. Muitos casos registrados no mundo todo incluem períodos de tempo inexplicáveis, seguidos de falhas de memória e distúrbios emocionais semelhantes aos apresentados por Marcos e Alessandro. Com o tempo, novos relatos começaram a emergir no Rio Grande do Sul, ainda que sem relação direta com o caso da ponte. Em Tramandaí, 7 meses depois, um casal afirmou ter presenciado luzes se movendo sobre o mar, deixando rastros no céu. O objeto, no entanto, não aparecia nas imagens gravadas. Já na região da Lagoa da Fortaleza, entre Cidreira e Tramandaí, pescadores relataram a presença de objetos que emergiam das águas em silêncio absoluto, desaparecendo em meio à névoa como se entrassem por um portal invisível. Em alguns desses episódios, moradores mencionaram a coleta de areia, água ou até mesmo a ejeção de objetos de volta ao mar. Um dos relatos mais intrigantes veio de um pescador chamado Jorge Guglieri. Ele afirmou ter recolhido fragmentos metálicos deixados por uma dessas naves. As análises indicaram que o material não correspondia a nenhum mineral da região, sugerindo origem desconhecida. Apesar das evidências dispersas, o caso da ponte do rio Molha Pelego permanece único em sua complexidade. Nunca antes, na ufologia brasileira, havia sido registrado um evento com tantas camadas simultâneas: avistamento de criatura, contato com nave silenciosa, perda temporal, falha tecnológica e consequências emocionais duradouras. Até hoje, não há explicação oficial. Mas para Marcos e Alessandro, a verdade já foi revelada, e ela vai muito além da compreensão humana.